Hey guys, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nosso conteúdo hoje, na verdade, dessa aula é para ser outro. Então a gente vai só dar um complemento do último conteúdo e aí a gente passa para o próximo. E como é que a gente faz esse exemplo? Perceba que nesse exemplo ele pede para encontrar esse limite e esse limite. Então são dois limites, obviamente que nós iremos começar com. Eu vou começar com esse limite. Para resolver esse limite, a gente não usará a tabelinha, até porque a gente já viu que a tabela apresenta algumas falhas. Nós mostramos através de exemplos, uns 2 ou 3 exemplos, não me lembro ao certo, em que a tabela não nos ajudou, muito pelo contrário, ela até nos confundiu. Então a gente vai resolver de uma maneira diferente. A gente vai tentar resolver esse limite por intuição. Perceba que é um limite lateral, mas ele tem algo curioso aqui, algo diferente, que é o seguinte. Nesse limite, eu tenho aqui no denominador x menos 3. E o que a gente vai fazer de análise aqui? Quando eu quero saber qual é o comportamento desta função, para x próximo do 3 à direita. Guys, independentemente do lado, perceba que para x próximo do 3, essa parte aqui está próxima do zero. Ou seja, quando o x se aproxima de 3, essa parte se aproxima de zero. O que significa o quê? Que quando x está próximo do 3, esse denominador está muito pequeno. E essa especulação, por ser uma função, vamos assim dizer, simples, você pode usar a calculadora ou você pode usar a intuição. A própria intuição, nesse caso, ela não vai lhe enganar. Deixa eu usar a calculadora que eu não lembro mais qual é. Se você pegar x muito próximo do 3, muito próximo do 3, isso aqui vai ficar muito próximo do zero. Até porque, se o x for 3, ele não é 3, mas se ele fosse 3, isso aqui daria zero. Então, se o x fosse 3, aqui seria 0, mas ele não é 3. Eu quero saber o que isso acontece quando ele se aproxima de 3. Então, isso aqui se torna o quê? Muito pequeno. Duas palavrinhas que são muito importantes em limites: muito pequeno e muito grande. Quando um valor, uma parte de uma função se aproxima de 0, a gente costuma dizer que está ficando muito pequeno. E quando cresce com valores indefinidos, nós costumamos dizer que está ficando muito grande. Então, aqui está muito pequeno, ok? Pequeno. Agora, aqui em cima se aproxima de quê? Perceba que aqui em cima se aproxima de 6. Por quê? Quando x se aproxima de 3, aqui se aproxima de 6. É uma função... Essa função aqui, se o x fosse 3, é uma função contínua, mas bem que a gente não falou de continuidade, tá, guys? Mas eu peço para você analisar que quando o x está próximo do 3, aqui está próximo do 6. Então eu vou usar umas setinhas por questões didáticas para a gente entender melhor. Isso aqui vai se aproximando, eu uso essa seta indicando que vai se aproximando do 6, e isso aqui vai se aproximando do 0. Guys, no final das contas, isso significa que essa divisão está se aproximando de 6 dividido por um número pequeno. Então, quanto é 6 dividido por um número pequeno? Se você usar uma calculadora, você vai descobrir, eu vou fazer um teste aqui para vocês, que quando você divide qualquer número, pense em um número 15, qualquer número por um número pequeno, o resultado é um número grande. Então, você pegar, por exemplo, 0,00001 é um número pequeno, e aqui a gente tem um número grande, que é, sei lá que número é esse, 500 mil.
se botei um 3, né? Mas tudo bem. Mas se eu pegar e diminuir mais ainda esse número, vou diminuir acrescentando mais uns zeros da vida, você percebe que o número está ficando maior ainda. Aí a gente coloca mais um monte de zero, e aí tá tão pequeno que ele tem que mostrar em notação científica. So, o que isso mostra? Dividir um número por um número pequeno, o número é grande. Então, já que o x se torna muito próximo, então perceba a filosofia. Olha, filosofia da coisa. Tá filosóia, mas tudo bem. Que vai ajudar a compreensão. Quando x, eu quero analisar isso quando x se aproxima de 3. À medida que x ficar muito próximo de 3, isso fica muito pequeno. Ou seja, isso fica muito grande. E quando uma função fica muito grande, arbitrariamente grande, a gente costuma dizer que ela está indo para o infinito. Então, essa função, guys, ela tende ao infinito. Porém, nós temos uma pequena questão, análise, apesar de eu saber que ela tende ao infinito, tem uma pequena ressalva aqui, que é o seguinte. Eu não fiz uma análise de sinal. E isto nos diz que esta função ela pode tender ao infinito ou ao menos infinito, porque ela se torna grande ou grande no sentido negativo. Então, novamente, toda a análise foi no sentido dela se tornar grande e eu ignorei por completo o sinal. Mas a gente não vai mais ignorar o sinal. Eu vou perguntar de vocês, quando x se aproxima de 3, direita, agora o lateral vai ser importante. Isso aqui se torna pequeno, ok? Pequeno no sentido pequeno negativo ou pequeno positivo? Aí, guys, você vai fazer um gráficozinho para ficar feliz e entender bem. Você vai pegar um 3x e vai interpretar aqui. X se aproxima pela direita, então ele vem por aqui, ó, se aproximando. Vou botar uma setinha indicando que vai se aproximando. Então, por aqui, pela direita. Pela direita, perceba que são valores maiores que 3. 3, alguma coisa, por exemplo. E aí, se o x é maior que 3, isso é positivo ou isso é negativo? Vou deixar isso para você refletir e concluir que é positivo. Então, x próximo do 3, aqui é positivo, portanto, o nosso infinito de fato é infinito. Se desse negativo, aqui não daria infinito, daria menos infinito. Aí a gente vai fazer o próximo exemplo no próximo vídeo. Faça análise, isso aqui por análise, intuição. Perceba que não foi conta, foi tudo intuição. E que mais? Se você não entendeu muita coisa, preste atenção na filosofia, que é: eu olho do que isso se aproxima, percebi que isso aqui é pequeno, isso aqui se aproxima de um número, e aqui é uma divisão por causa da fração, e divisão de um número por algo pequeno dá infinito. Guys, isso aqui não é zero, até porque o x não é 3, ele se aproxima de 3, ou seja, isso se aproxima de zero. Mas mais uma vez, como eu disse, dizer que se aproxima de zero significa dizer que uma maneira de dizer que se aproxima de zero é dizer que a expressão está ficando pequena. Então eu vou usar mais o termo ficando pequeno do que se aproximando do zero, ok? Thanks.